Olá, bom dia, gente. A gente vai fazer nossa live. Tenho que sair, então a nossa live vai ser mais rapidinha aqui, tá? Tem um compromisso agora. Gente, que absurdo, né? Que absurdo. Por que as pessoas pensam que assassinato é menor que traição? Fala pra mim. Por que as pessoas pensam que assassinato de duas crianças inocentes que não tinha nada a ver com a traição da mãe tem a ver com isso? Por que é mais leve? Por que é mais fofo? O cara matar duas crianças, não ter coragem, que ele não teve coragem de esperar o julgamento alheio. Ele se matou como um coitadinho, porque provavelmente ele tinha muita dor dele, coitado. E aí a internet cai de pau em cima da mãe, que ela é a culpada do cara que assassinou os filhos ter assassinado. Desde quando? É um absurdo. É um absurdo. É um completo absurdo. E o que mais se tem é feminicídio, é homem abusador, que é um fofo lá fora, é gente maligna pra família, que não quer perder o status, que ele era o genro do prefeito, não quer perder o status, não quer que a mulher se separe, então ela é obrigada a ficar no relacionamento, né? E aí, essas pessoas agem com violência. Desde quando a traição é maior que a violência? Porque ela traiu, errou. E ele foi violento. Ele foi violento a tal ponto que ele levou dois inocentes junto. Ele não se matou. Ah, ele se matou. Tá bom. Ele se matou. Não, ele levou dois inocentes junto. Olha o tamanho da crueldade dessa pessoa. É crueldade. É crueldade. Já que ele queria se matar, beleza, ele se matasse. Ah, não aguentei, não sobrevivo sem você. Não, ele levou dois inocentes junto. Que culpa tinha as crianças? Entende? Se toda mulher traída fosse levar as crianças junto, metade da população não existia. É um absurdo isso. É um absurdo. Desde que o mundo é mundo, a traição existe. Nós não devemos compactuar com a traição, mas isso não é motivo para se matar alguém. Afinal de contas, traiu um cara que era bonito. Tá bom, essa mulher não prestou para mim, entendeu? Eu vou arrumar outra. Vai seguir a vida, vai arrumar outra pessoa, vai ser feliz. Sabe? Boa sorte, Deus abençoe. Não. Esse negócio de vingança, feminicídio, matar a mulher porque se não for eu não vai ser mais ninguém, matar os filhos e o povo compactua. Ah, você tá doido. Para, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você justificar a violência de uma pessoa que levou dois inocentes por causa de que ela não aguentou ser traída. Quantas vezes você foi traído por um amigo? Quantas vezes você foi traído num namoro? Quem não for corno provavelmente já será, né? Que essa é a verdade. Quantas vezes a gente foi enganado na vida? Agora, isso vai fazer eu matar meus filhos? É sério? Não. Violência é violência. Violência não se justifica. Não tem defesa para violência. O homem e a mulher violenta não tem justificativa. A não ser que, vamos supor, tá? Que violência não se justifica, mas vamos supor, não, abusaram das crianças. A pessoa perdeu a cabeça, abusaram das crianças, a pessoa perdeu a cabeça, foi lá e cometeu um coisa. Não, entraram dentro da casa dele, tentaram forçar, matar ele e a família e as crianças, e ele matou o cara.
é outra história, gente. Agora, pegar duas crianças inocentes, assassinar essas crianças inocentes com a desculpa de que ele não aguentou o emocional dele porque ele foi traído. Que emocional fraquinho é esse? E se ele fosse tão homem assim, tão o bambambam, por que ele não aguentou ficar aqui? Pra poder ver se... Vamos ver se ele ficasse aqui, o povo ia ter dozinha dele. Vamos ver se na cadeia ele ia ter dozinha. Será que ele ia ter dozinha? Será que a galera ia ficar com... Ô, coitado, você matou seus filhinhos? Ô, coitadinho de você, né? Ah, para com essa palhaçada, gente. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada da brava. Entendeu? Quem tá do lado desse cara, porque ele morreu, porque ele foi traído... Não interessa se ele morreu. Interessa que duas crianças inocentes morreram. Sabe? Duas crianças inocentes pagaram o preço do emocional de um cara que não soube lidar com o emocional dele. Ele não soube lidar com o emocional dele. E se fosse ela? Ela foi traída, ela matou as crianças. Tava certo? Ela ia ser coitada? Será que ela ia ser coitada? Ai, tadinha dela, né? Ela matou os dois filhinhos porque ela não aguentou a traição do marido. Será que a internet estava nessa comoção mesmo? Porque quando é a mulher, ela que se lasque. Né não? Quando é a mulher, nossa, não cuidou, não zelou. Se uma mulher tentar sair, se ela tentar sair para uma festa que seja, uma balada, qualquer coisa que ela tentar fazer. Não interessa se é certo ou errado, para onde ela vai. Se ela tentar ir e deixar as criancinhas, tá errado. Tá errado. A mãe, ela tem que ser o esteio a vida toda dos filhos. Mas se o pai não for, ele é o pai. Tá tudo certo. Quem refaz a vida? O homem. Quem pega os filhos uma vez por mês? O homem. Quem dá uma pensão e não dá mais nada? O homem. Gente, acorda. Acorda. Entendeu? Tava errada? Tava errada. E ele tá certo? E ele tá certo. Levou duas crianças inocentes, tá certo. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A mulher sempre paga um preço alto. Sempre. A mulher sempre paga um preço alto. Numa separação, num divórcio, ficou com as crianças, sempre é a mulher que se lasca, falar o português claro. Agora, se ela traiu e ela estava errada, ele tá certo de ter assassinado dois filhos. A internet tá, ó, de parabéns. Parabéns pra quem pensa desse jeito. Tá? Não, e eu li um comentário agora, tadinho, não julga, ele não sabe como ele se sentiu. Duas crianças inocentes foi embora. Tadinho. O mundo tá de ponta cabeça, literal. Literal. Agora, violência é violência e não é justificado. Não é. Independente do que aconteceu, ele é um adulto, ele tinha que ter zelado pelo emocional dele, separado, arrumado. O cara era bonito, entre aspas, né? O cara era bem apessoado, podia ter arrumado centenas de mulher, não precisava descontar em duas crianças inocentes. Então, isso aí não tem justificativa. A internet que tá do lado desse cara tá corrompida, só pode. É uma corrupção moral das pessoas. Achar que a traição se compara a assassinato. Não, tá tudo certo. Traiu, pode assassinar dois inocentes. É sério? Não, é de chocar. É de chocar, gente. É de chocar. Porque sempre a mulher que vai se lascar. Sempre. Coitada de uma mulher que pensar em sair e deixar as criancinhas. Teve aquele vídeo uma vez que a mãe tentando deixar com o pai a criança. Não, eu vou deixar com você, é seu dia. Pra ela poder fazer alguma coisa errada. Ele filmou, a mãe tá abandonando a criança, ele do lado. Fala sério.
Ó, a gente vai ler 2 Crônicas 28. E nesse caso, vou te contar, viu? É de chocar, gente. A gente vai ler 2 Crônicas 28. Fala assim. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a manter, Senhor, a santidade. Nos ajuda a manter, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda também a entender a sua palavra. Amém. Gente, ó. Mas não adianta, não justifica não. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor seu Deus. E seguiu o exemplo dos... Não é Acás, não. É 27. Aí, tô lendo até errado, ó. É o capítulo 27. Ontem a gente leu o 26, é o 27. Não é o Acás. Nós vamos falar do rei Jotão, reinado de Jotão. Capítulo 27, 2 Crônica. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, seu pai. Uzias serviu a Deus, porém ele se achou no coração e foi lá acender incenso. Então, o Jotão não vai fazer isso. O Jotão vai fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. Mesmo que a gente tenha um líder que às vezes professa a Deus, é a gente que decide fazer o que a gente quer. As nossas decisões são nossas, tá? Mesmo que nossa liderança nos levem a Deus, nós decidimos ir até Deus ou não. Foi Jotão quem construiu o portão do norte do templo. Ele fez muitas construções nas muralhas da cidade, no bairro chamado Ofel. Construiu cidade nas montanhas de Judá e fortalezas e torres de vigia nas florestas. Lutou contra o exército do rei Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem todos os anos, durante 3 anos seguidos, 3.400 quilos de pratas e 1.000 toneladas de trigo e 1.000 de cevada. Jotão foi ficando cada vez mais poderoso porque seguia fielmente a vontade do Senhor, seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras em que tomou parte e as coisas que fez, tudo está escrito nas histórias dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Acás, aí depois que a gente vai falar de Acás, ficou no lugar dele como rei. Ele fez o que era certo a Deus e ele prosperou. Ele seguiu adiante. Porém, o povo fez aquilo que o povo queria. Lembrando que hoje começa carnaval, o povo vai fazer aquilo que ele quer. Cada um vai seguir a sua história. Cada um vai servir a quem quiser. Lá dentro do carnaval é adoração, né? Servirão a quem eles querem. E fora do carnaval a gente sabe que a gente está aqui com a proteção do Senhor. Agora, lá no carnaval não tem a proteção de Deus. Tá mais do que claro isso. Então a pessoa assume o risco por conta própria, mas cada um cuide da sua vida, fazendo aquilo que quer. Mas quando eu assumo um risco, eu pago pelo risco. Agora, isso que aconteceu dessas crianças e a internet achar que esse pai tá certo, isso aí é bravo, porque não é só a moral corrompida, mas é pessoas justificando a violência, justificando os atos de atrocidade que esse pai fez. Esse pai não tinha estrutura emocional, apesar de ser um adulto, não tinha estrutura emocional nenhuma
e se justificou levando 2 crianças para justificar a covardia dele. Errado, completamente errado. Errado o que ela fez, mas muito mais errado quem leva 2 inocentes, infelizmente, desse mundo. Tá? Deus abençoe vocês. Bom dia, até amanhã.